Oi, pode falar. Beleza? É que o Gabriel tá pedindo pra entrar aí. É, não tá aparecendo aqui pra mim, ó. Pede pra ele pedir de novo aí algo. É, deixa ele chamar de novo. Tô conferindo aqui a chamada. Ah, agora sim. Apareceu o Gabriel. Então, a Anister tá aí. O Augusto tá aí. O Breno. Tá todo mundo, né? O Gabriel. Professor, a Isa não vai participar da aula não, tá bom? Que ela teve que resolver umas coisas. A Isabelle? Aham. Ah, tá. Então é só ela que faltou. Tá aí. João, Júlia, Laurinho, Lucas. Beleza. Só a Isabelle. Pessoal, vamos lá? Material didático em mãos. Opa, peguei o de sociologia. De filosofia, né? Lembrando que nós estamos falando de epistemologia. E Professor? Ih, travou. Travou? Ih, travou. A gente, então, eu vou cantar pra vocês, tá? Oh, meu Deus. Running, walking fire for you. Just let me adore you. Like you can ever do. Prestar atenção aí. Nossa, a verdade tá gravando, então, gente, eu vou cantar pra vocês essa música se chama Adore You, do Harry Styles. Sejam bem-vindos ao nosso canal no YouTube. Deixa seu like, um comentário se você gostar da minha voz. Running eyes, walking fire for you. Just let me adore you. O quê? Clico. O que aconteceu com o cara da One Direction? Qual dele? Ah, tá. Com todos. Ah, foi o seguinte. Não, ele não sabe por que que eles se separaram. Todo mundo que tava nessa gravação vai poder saber agora. É assim, o Zayn, que era um dos integrantes, resolveu sair. Tipo, a banda começou em 2010 e separou em 2015. O Zayn, ele deve ter saído, tipo, em 2014, 2013. Eu não sei exatamente que ano que foi. Mas ele saiu porque ele tava sofrendo muito. Tanto é que tem o documentário que tem na Netflix também, que chama This Is Us, que saiu em 2013, o filme, né? E aí, tipo, dá pra ver que o Zen, ele dormia, tipo, 10 minutos por dia, assim, sabe? E ele tava tendo muito distúrbio alimentar e muita crise de ansiedade. Aí ele foi lá e saiu. Beleza, tal, tô muito triste.
Mas aí ele saiu e eles fizeram. Aí eles fizeram. Não, sabe? Aí eles fizeram um álbum todo, sem o Zayn, tipo, a banda continuou e tal. Acho que foi só um álbum sem ele mesmo. Show, pá, tal, todo show. Beleza. Só que aí, todo mundo tava sofrendo, tipo, os 5, né? Mas aí os 6, os 4 também tava, tipo, sofrendo, tanto é que tem. O Lucas, esse menino vem. Porque, tipo assim, porque eles trabalhavam demais e o cara lá. Pra quem não sabe, eles foram descobertos naquele programa de TV da X Factor. E. Ah, enfim, aí o cara lá do programa era o empresário deles. E aí, tipo, ele cobrava muito deles. Igual. Aí eles não viam a família. Nossa, enfim, eles ficavam. Teve um, eu não lembro, acho que foi o Lois ou o Niall, eu não lembro. Ele machucou o joelho, tinha que fazer uma cirurgia, não, porque se demorasse muito pra fazer a cirurgia, ele ia poder parar de andar. E aí o cara falou, não, você vai fazer esse show aqui, depois você faz Quem? a cirurgia. O cara lá, o empresário. Aí, Mas, tipo assim, mas qual que machucou? acho que foi o Lois ou o Neil, eu não lembro. Isso, gente. Ah, entendeu? É tipo, mesmo comprometendo, tal, sabe? Enfim, várias coisas. Além de todos desenvolveram ansiedade, alguns distúrbios alimentares, eles não dormiam, enfim. E aí, eles falaram que estavam precisando de férias pra, né? Férias. E aí eles falaram, vamos dar um tempo na banda, tal. Aí eles foram no Fantástico, inclusive, quer dizer, o Fantástico foi atrás deles, eu lembro disso direitinho, em 2015. O último clipe que eles lançaram foi Drag Me Down, que tá fazendo quase 1 bilhão de views no YouTube, então, por favor, vejam lá. E aí, tipo, eles falaram, não, a gente precisa de umas férias, tal, vamos dar uma pausa. Tem até um vídeo que eles falam que eles prometem que vão voltar, mas enfim, estamos aqui 5 anos depois. Cadê aquela música lá, a History? Fala. Ai, eu amo, eu Ela choro é quando muito eu. linda. Eu acho que, Sim. tipo, foi uma das, no finalzinho, não foi? Ela, tipo, foi antes de Drag Me Down, ela fazia parte do último álbum deles. Foi o último clipe, assim, eu acho. Porque Drag Me Down foi grande, né? Que eles queriam todo mundo ver e tal. Você acha que aqueles caras. Eu não sei. Aí, History é muito legal o clipe, porque mostra um tanto de coisa deles, assim. Ai, eu choro quando eu E vejo. por algum motivo minha rede caiu aqui. Ah, tudo bem, Preta. Eu Bom tava dando dia. uma aula pra eles super criativa, inteligente e cultural. Ah, então tá ótimo. Me substituiu muito bem. Tô até mais tranquilo agora. É verdade. Não, peraí, a gente tá tendo uma pessoa, agora é aula de filosofia, né? Acho que É, é. Aí, tá Júlia, você devia ter falado na próxima. todo mundo no papo cabeça aí. É, exatamente. Eu tava. Gente, Não, velho, eles saíram daqui, ó, reformados da minha aula que eu dei, ó. Ai, ai. Então tá bom, pessoal. Tive um problema de conexão aqui, mas eu acredito que agora esteja resolvido, né? Então vamos lá, então vamos retomar o que eu estava dizendo. Então, eu estava falando que a filosofia ela tem a característica de ser um pensamento crítico, e o crítico não é ficar falando mal, questionando assim, sem razão, né? Mas crítica, no sentido da filosofia, crítica é a capacidade de examinar, de julgar e de avaliar. Então, quando a gente fala que a filosofia ela tem um pensamento crítico, a filosofia nos ensina a perceber as coisas sobre um ponto de vista do exame. Então, a gente não, quando a gente faz filosofia, né, a gente fala atitude filosófica, é você aprender a questionar as coisas, buscar os fundamentos, as explicações, os argumentos que
justificam, né, uma determinada ideia. E quando a gente fala de epistemologia, a gente está falando de como a gente pode justificar o conhecimento. Até que ponto aquilo que a gente chama de conhecimento, de fato, é inquestionável. O papel da filosofia é justamente esse, é a gente aprender a sair do senso comum, a duvidar do que aparentemente é óbvio e se colocar num outro ponto de vista, apresentar outras possibilidades e questionar de fato o porquê das coisas, qual é o fundamento das coisas, qual é o alicerce das ideias. Será que essas ideias estão bem alicerçadas mesmo? Ou será que essas ideias são simplesmente crenças e tradições que, se a gente investigar de fato, elas não se consolidam, né? Então, a epistemologia, né, como eu falei na aula anterior, é esse campo de estudo que vai identificar os limites do conhecimento, a origem do conhecimento, né, juntamente com a lógica, vai discutir sobre a validade de um determinado conhecimento, vai discutir sobre a questão da verdade, né, até que ponto uma afirmativa pode ser considerada verdadeira ou não, vai questionar a ciência, os limites da ciência, o que é opinião, o que é um argumento que de fato tenha respaldo. Bom, enfim, é uma área muito grande de estudo. E nós vamos aqui, nesse capítulo, estudar especialmente a epistemologia moderna, que foi um momento de um embate muito grande entre duas correntes filosóficas, a corrente dos racionalistas e a corrente dos empiristas. O grande representante dos racionalistas foi um camarada, né, que a apostila vai trazer para vocês na página 6, que foi o René Descartes. Então, o René Descartes é um francês, né, e um jovem muito genial, que vai ser professor, né, vai ser um grande pensador na Europa, e que vai trazer algumas ideias que acabaram ficando bem famosas na filosofia, né? Eu não sei se já ouviram falar a famosa frase do Descartes, penso, logo existo. É uma frase que o Descartes vai usar para fundamentar o seu conhecimento. Alguém já ouviu falar? Se ouviu, coloca um já aí no chat, né? A frase do Descartes, penso, logo existo. Então, o Lucas já ouviu. Só Lucas. É uma frase bem famosa. Então, penso, logo existo. É do Descartes, e nós vamos explicar nessa matéria o que ele quis dizer com essa frase, né? Até também está respondendo aqui no chat que sim. Bom, como eu já falei muito nas aulas anteriores, eu estou só praticamente eu falando, eu queria fazer um pouquinho diferente, antes de eu começar a disparar aqui a falar e soltar todo o conteúdo, essa explicação do Descartes, no método cartesiano, que é bem interessante, né, são as 4 regras aí do método do Descartes, elas estão apresentadas na página 7, por meio de quadrantes aí, são 4 quadradinhos que apresentam a regra e a partir de uma citação do próprio Descartes, da sua obra O Discurso do Método, né, que é uma das obras fundamentais da filosofia do Descartes. Então, assim, ao invés de eu ficar explicando o racionalismo do Descartes, eu queria que a gente tivesse essa experiência, e aí eu vou dar, talvez, aí 5 minutinhos, para vocês lerem os quadrantes, e aí a gente discutir um pouquinho sobre isso, tá bom? A gravação não tem como pausar, então eu teria que tirar a gravação, encerrar esse vídeo e começar outro. Como o prazo é bem pequenininho, é só 5 minutinhos que eu quero dar para vocês, eu vou deixar soltando a gravação normalmente, a gente lê aqui as 4 regras, e aí a gente volta para a exposição da aula, tá bom, pessoal? Então, todo mundo aí com o material, na página 7, vocês vão ver os quadrantes aí, as 4 regras
do método cartesiano, tá? Matéria de prova. Vamos lá, pessoal. Acho que já deu tempo, né, de fazer a leitura, de ter esse primeiro contato. O Descartes é um filósofo que é muito interessante da gente ler, porque como ele era professor também, ele escreve de forma bem simples, assim, bem didática. Ele é o tipo do filósofo que queria ser entendido, né? A gente às vezes pega para estudar alguns filósofos e vai ler o texto que os próprios filósofos estão dizendo, né? Vai direto à fonte primária. E é impressionante como que tem filósofos que são extremamente difíceis da gente entender. A gente vai ler o texto do próprio pensador, a gente vê que o cara escreve muito difícil. E não é o caso do Descartes. O Descartes, ele tenta explicar da forma mais simples, assim, ele tenta chegar a frases mais lógicas possíveis, mais esclarecedoras, né? Ele é bem metódico mesmo na sua forma de explicar, e aí não tem como a gente ter tanta dificuldade assim. Bom, então as 4 regras aí, né, do pensamento,
É a primeira regra da evidência, regra da análise, vocês viram aí, regra da síntese e regra da enumeração. Eu quis que vocês tivessem a oportunidade de ler, porque é um dos textos em que o próprio, tem destacado aqui o próprio texto do Descartes explicando os métodos, e a gente vê que, de fato, ele tenta simplificar as ideias, né? E eu, aqui na aula, vou tentar simplificar ainda mais, né? Quando a gente fala de racionalismo, a gente está falando de uma corrente filosófica, e que o Descartes é o representante, que acredita que nós, enquanto seres humanos, nós já temos em nós algumas capacidades, e a capacidade racional, por isso o racionalismo, a capacidade que já vem com a gente desde o nascimento. Então, nós, pelo fato de sermos seres humanos, nós já conseguimos obter conhecimento pelo simples exercício da razão, sendo que essa razão é algo que nós obtemos, né, e o conhecimento nós conseguimos obter sem nenhum outro aparato externo, a não ser a própria reflexão da mente, o próprio exercício do pensamento. Na medida que eu explicar a outra corrente empirista, isso vai ficar um pouquinho mais claro, né? Mas eu queria trazer um pouquinho essa primeira definição aí do racionalismo, antes de eu falar do método, né? Mas eu pretendo depois ir tentando abordar o assunto de outras vertentes para a gente poder, de fato, entender bem o que a gente está propondo aqui em falar de racionalismo. Mas por que eu quis trazer essa introdução? Porque a gente vai ver que o método cartesiano, ele tem muito a ideia de você usar o seu raciocínio de forma adequada, né? Então, ele vai criar uma metodologia. Método quer dizer, a palavrinha, né, método, vem de origem grega e quer dizer apontar um caminho. Então, o que o Descartes quer fazer? Ele quer apontar o caminho para o uso adequado da razão, para o uso de como a gente deve chegar a conhecimentos que de fato são racionais, que de fato são seguros, né? E a primeira regrinha para você chegar a um conhecimento seguro é a regra da evidência. Então, o Descartes é muito conhecido por ser usar muito o método da dúvida, né, que está aqui no primeiro elemento, né, chamada de regra da evidência. Então, ele vai dizer para a gente que o bom pensador, a pessoa que usa bem a sua faculdade da razão, é uma pessoa que aprende a questionar tudo. Tudo aquilo que não é seguro, tudo aquilo que tem alguma possibilidade de dúvida, a gente tem que duvidar, né? Então, ele é muito famoso no sentido de tentar reconstruir todo um edifício de conhecimento partindo da dúvida. Então, ele vai, para construir esse conhecimento, ele vai destruir tudo que... Ele tem essa proposta, né? Ele vai destruir tudo aquilo que ele já ouviu falar, já aprendeu pelo costume, pela cultura, vai derrubar tudo isso e vai pôr tudo em xeque de novo, vai avaliar tudo novamente. Ele usa o exemplo da fruta podre no cesto. Ele dá a seguinte ilustração, né? Estou parafraseando a ilustração. Uma determinada pessoa está com um cesto cheio de frutas, e aí ela descobre que há frutas podres no cesto. Então, o odor está desagradável ali, a pessoa está com um cesto grande, ela percebeu que alguma coisa ali naquele cesto está estragado. O que ele vai fazer? O que essa pessoa deve fazer, então? Ela deve retirar
todas as frutas desse cesto, examinar uma por uma e para ver quais estão boas, e só colocar de volta no cesto aquelas frutas que ele de fato conferiu que estão boas. Ele vai dizer que o conhecimento é assim também. Pelo fato de nós cometermos erros nas nossas avaliações, quem errou, né? Quem nunca julgou errado um fato? Quem nunca foi desconstruído numa crença, né? Eu me lembro que eu fiquei muito frustrado quando eu era criança, quando eu descobri que o Papai Noel não existia. Eu fiquei tão frustrado com isso, falei, não é possível, eu fui enganado. Eu sempre acreditei que o Papai Noel não existia e tal. E aí eu fiquei frustrado e eu descobri que eu tinha uma verdade comigo que era uma ilusão, mas eu acreditava naquilo assim, como verdade absoluta. Então, o Mas que ele eu não quero existe, dizer com não? isso? Puxa, Júlia, estraguei sua vida. Ah, não, Agora. pessoal, pode, eu vou chorar. E agora? Não Ah, não. acredito no Papai Noel. Então, o Papai Noel não existe, gente. Infelizmente, é uma realidade muito dura. Muito E a gente triste. deve encará-la de frente. Pô, né? Estraguei o Natal de todo mundo. Mas, então, o que é esse exemplo? Então, eu, quando era criança, meu mundo entrou em choque. Falou, mas peraí, se eu tenho crença, se eu carreguei comigo uma crença durante tantos anos de uma coisa que não é verdade, quem me garante que há outras coisas que eu tenho como verdade que não são verdades? Então veja que é levantada uma suspeita aqui. É a ideia do cesto com frutas podres. A fruta podre uma verdade que eu tinha como absoluta, né, como inquestionável, e que se demonstrou sendo algo que não é verdade. Então, eu senti o cheiro de fruta podre no meu cesto. Então, o que eu devo fazer agora? Agora que eu sei que tem fruta podre no meu cesto, existem crenças em mim, existem pensamentos em mim que são equivocados, então eu devo ter a atitude agora, então, de tirar todas as minhas crenças, ou seja, tirar todas as frutas do cesto e recolocá-las uma por um novamente, só depois de examiná-las. Então, essa é a atitude filosófica que o Descartes propõe, entenderam? De questionar. Agora que nós já descobrimos que as nossas crenças não são tão seguras assim, nós podemos errar, então agora nós devemos ter a atitude de revisar tudo aquilo que nós temos, que nós carregamos dentro de nós, né? Então, essa é a primeira regrinha aqui, a regra da evidência. É você lançar dúvidas, você aprender a questionar as coisas, você duvidar do óbvio, né? Então, a segunda regrinha é a chamada regra de análise. Então, a palavra análise quer dizer dividir. Como que a gente deve chegar a um conhecimento de uma determinada coisa? A gente deve procurar pegar aquela coisa e destrinchá-la no máximo de partes possíveis. Então, quando eu comecei a explicar para vocês, dando um exemplo, quando eu comecei a explicar para vocês o nosso capítulo, eu falei, gente, o nosso capítulo, né, que nós vamos estudar agora, é sobre epistemologia moderna. Então, ao invés de eu sair falando sobre epistemologia moderna, o que eu fiz? Eu analisei o termo. Eu dividi o termo em partes. Então, eu falei assim, olha, já que nós vamos tratar de epistemologia moderna, primeiro eu vou explicar o que é epistemologia, depois eu vou explicar o que é moderna. Vocês lembram disso na primeira aula? Então, esse é um método de análise. Você divide uma determinada questão em partes menores, para poder investigar essa coisa de uma forma mais aprofundada, né? Então, eu poderia multiplicar esse exemplo ao infinito aí, mas eu acredito que pelo
como foi algo bem recente que eu tratei com vocês, isso acabou ficando mais claro, né? Então, essa é a regra da análise. Reduzir o complexo ao simples, a dividir, a quebrar. Então, o conceito nada mais é do que você quebrar um determinado assunto em partes e explicando cada uma daquelas partes, né? Então, por exemplo, se eu quiser explicar o que é filosofia, eu vou pegar a palavra, ó, filosofia. A palavra filosofia, ela é a composição da palavra philos e da palavra logia. Então, a palavra philos, em grego, quer dizer amante, alguém que admira muito, e a palavra logia quer dizer razão, ciência, conhecimento, ou saber. Então, a filosofia é uma atitude de amor, de desejo, de interesse pelo saber, pelo conhecimento. Pronto, peguei, usei o método da análise para conceituar a filosofia, né? Fiz isso com a epistemologia moderna. É uma ótima forma de você tratar uma resposta em prova, uma resposta aberta, né? Você pega aquela questão, divide ela em partes, e aí, ao explicar as partes, você torna o todo mais claro. Então, essa é a regra da análise que o Descartes vai trazer. A terceira regra é a regra da síntese. O que é a síntese? É você fazer o movimento oposto. A análise é você pegar uma coisa complexa e você dividir ela em partes menores, para tentar explicá-la. A síntese é você pegar essas partes menores e, de fato, novamente transformar aquilo num todo. Então, o textozinho aqui do Descartes, né? A terceira regra é de conduzir com ordem os pensamentos, começando pelos mais simples e de mais fáceis conhecer, para elevar-se pouco a pouco, como por degraus, até os conhecimentos mais complexos, supondo ordem também entre aqueles os quais uns não precedem naturalmente os outros. Então veja que o conhecimento ele vai se acumulando, ou seja, vai tornando uma síntese, né? Análise é você desfazer e síntese é você integrar elementos diferentes. Então, a síntese é a capacidade que a gente tem de unir pequenos conhecimentos de forma ordenada, e aí transforma num todo. Todo o currículo de vocês é baseado na ideia de síntese. Então, vocês, como proposta curricular do ensino médio, vocês devem aprender sobre filosofia. Então, eu não vou chegar para vocês tratando dos assuntos mais difíceis de filosofia de cara. Não vou chegar para vocês falando sobre, sei lá, os paradoxos existenciais da filosofia contemporânea, né, as grandes discussões da metafísica, as críticas kantiana da metafísica, a crítica da escola de Frankfurt da metafísica. Não, o que nós vamos começar? Olha, vamos estudar filosofia? Vamos. Então, a primeira coisa, o que é filosofia? Depois, onde nasceu a filosofia? Depois, quais foram os primeiros filósofos? Depois, quais são as grandes questões da filosofia? E aí, trazendo as grandes questões da filosofia, aí eu vou apresentar para vocês o que é metafísica. Entenderam, pessoal? Então, é um acúmulo de conhecimento que é gradativo e é organizado. Então, essa é a ideia da síntese, né? Na redação do Enem, por exemplo, é exigido que vocês tenham uma boa capacidade de síntese. É que vocês peguem um assunto, destrinchem ele de forma ordenada, até transformar aquilo num todo. Então, é a terceira regrinha do Descartes. A última regrinha é a regra da enumeração. Veja que está tudo ligado, tá bom, pessoal? Primeiro você duvida, você questiona, para depois você buscar analisar aquilo que você duvidou, né? Depois que você analisou aquilo que você duvidou, você vai sintetizar aquilo e transformar aquilo num argumento completo. E, ao transformar isso no argumento completo, você vai enumerar as questões, de forma a ficar ordenado
o seu raciocínio, né? Então, por último, né, a última regra, citando aqui o Descartes, é fazer sempre enumerações tão completas e revisões tão gerais a ponto de ficar seguro de não ter omitido nada. Então, é aquela ideia de você, depois que você pesquisou sobre aquilo, transformar aquilo num todo ordenado, né? Então, são as 4 regrinhas aí, são os 4 chamados métodos do Descartes, e aí a tabelinha ajudou vocês. Prestem atenção nisso, porque eu vou cobrar isso em prova, tá bom? Isso vai cair questões para vocês, para que vocês saibam identificar as 4 regrinhas. Bom, enfim, pessoal, o próximo assunto aqui do Descartes, na apostila, é a explicação da sua frase mais famosa, cogito ergo sum. O nosso horário já está bem avançado, né? Eu acho que não vale a pena eu começar a explicar para vocês a frase dele, o cogito ergo sum, quer dizer, penso, logo existo, né? Porque senão eu vou ter que cortar a explicação na metade e não vai ficar tão didático assim. O que eu queria aproveitar esses minutinhos para dizer para vocês? Eu queria passar para vocês o nosso para casa, né? Então, eu quero que vocês vão ali na página 22, página 22, e aí vocês vão responder para mim na página 22 a questão 2 e 3. Na página 23, a questão 11. Deixa eu pegar meu lápis. Então, a página 22, as questões 2 e 3. A página 23, a questão 11. E a questão 1, que é a seção do Enem. E na página 24, a questão 4. O Augusto já está colocando no chat, eu vou falar mais pausadamente as páginas e os números aí do para casa. Então, página 22. Página 22, questões 2 e 3. Já pode ir marcando aí no seu livro, né? Na página 23, a questão 11. E a questão 1, que é a 1 da seção Enem, da página 23, e na página 24, a questão 4. Beleza? Já pensando na primeira prova da segunda etapa, né? Eu sei que está um pouco longe ainda, mas já são questões que vocês já vão fazendo, se preparando para a prova. Isso aí. Então, beleza. O Augusto colocou ali no chat, já poupou meu trabalho. Vou conferir a chamada aqui e nós encerramos a aula. Já vi que está todo mundo presente. Então, me mandem um tchau no chat, que aí eu vou conferir a chamada aí pelo tchau do chat. E aí nós encerramos a nossa aula. Alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa? Não, professor, O tudo Augusto já bem. mandou, o Breno, Lucas, Júlia, o João Pedro, Gabriel, o Igor. A Laure.
Beleza, então, pessoal. Então, tchau para vocês. Até mais tarde na aula de Sociologia. Um beijão, fiquem com Deus. Até, prof. Bastante Até, saudade. prof. Muito Com longe. Tchau.